Então, deixa eu carregar o sistema aqui. Prontinho, pessoal, estamos prontos. Vamos então começar a nossa live sobre voltímetros. O problema do voltímetro. O problema que eu apresentei para vocês foi um problema que é até comum, né? Eu peguei um caso bem simplificado, um instrumento de medida que está dando um resultado diferente de um outro instrumento que eu achava que era correto. O que fazer? Então, a ideia por trás dessa aula é desenvolver um raciocínio para atacar um problema. Nós temos que caracterizar o que está acontecendo, tirar dados e falar, nossa, o problema se manifesta assim. Tá? Buscar uma teoria que explique o que está acontecendo, achar uma solução, tá? No nosso caso aqui um fator de correção, e validar esse fator. A solução é essa, ela funciona. Não sei, mas a solução é essa. Como? Se você não testou, como é que você sabe? Não. Vamos validar e falar, olha, eu testei e mostro que, mesmo nosso caso medindo errado, eu encontro o valor correto. Então, essa aula teve essa abordagem de tentar desenvolver uma estratégia de ataque a um problema. Qual o problema? Nós temos um instrumento que está dando um valor errado, está medindo, está me informando um número que não é correto, um valor que não é correto. Tá? Uma teoria que... Opa, pera, deixa eu botar aqui, que eu sempre fecho esse chat e Vinícius, seria errado propor mais de uma teoria? Não, de jeito nenhum. Pode-se propor várias teorias, todas devem ser testadas, devem ser colocadas à prova. Teoria das cordas não é a única teoria que existe. É a melhor, é a pior? Não, é uma das que estão disputando o mercado. Tá? Daqui a pouco surge alguma coisa com matéria escura, com energia escura, com relatividade. Tá? Então, podemos buscar várias teorias e validar todas. Tá? E se tiver alguma teoria que não puder ser testada, validada, lamento. Essa não é considerada assim, um método científico. Você precisa ter uma teoria e poder botá-la à prova. Se o nosso caso que chegou numa equação que corrige, mostra que corrige. Ah, mas eu tenho dúvida. Zacarias, mas só uma coisa. Oi. O fator de correção que eu vou encontrar vai ser um fator de correção para cada valor de resistência, certo? Sim. E daí eu vou ter uma função disso. Uhum. Aí você quer que eu faça o coeficiente angular dessa função para explicar, né? Tipo, que esse coeficiente angular vai ser meio que o fator de correção médio, né? Não, não. Não é bem isso, não. Peraí. Coeficiente angular de qual gráfico você está falando? Então, vamos voltar ao nosso raciocínio. Do fator de correção pela resistência. Ah, tá. Fator de correção pela resistência. Eu tenho ele aqui? Devo ter. Deveria ter. Tenho. Tá. Vamos lá. Esse cálculo é para aquele instrumento que você usou, que tem uma resistência interna de 625 ohms. Tá? Tem uma sensibilidade de 250 ohms por volt. Nós colocamos na escala 2,5 volts, fundo de escala, então deu 625 ohms de resistência interna. Para esse instrumento, quando você mede um certo valor de R2, eu até vou compartilhar com vocês aqui a resposta já. Espera aí, para não ficar falando... Opa, botão errado. Deixa eu comentar aqui, vocês já vão ver daqui a pouquinho. Tá aí, tá. É esse gráfico aqui, ó. Tá? Fator de correção em função... Aqui é o fator X aí, mas tudo bem, a curva sobe, em função do... Que R2 é esse? É o R que eu estou medindo. Essa curva sai por... considerando o voltímetro que eu estou usando. Tá? Se eu pegar um outro voltímetro com outra resistência interna, eu tenho outra curva. Tá? Não é um valor médio.
Porque para cada R que eu mexo no circuito, deve ter o circuito em algum lugar aqui, deveria ter, mas não tem. Não tem. Não tem. Então, vamos falar. Para cada... Deixa esse. Tá, então, esse meu fator X aqui ainda, o que era? Vamos levar o raciocínio. Nós tínhamos comparado a previsão teórica pela lei de Ohm, quanto deveria ser o V2, diferença de potencial naquele resistor que eu estou medindo. Se tudo fosse teórico, maravilhoso, perfeito, comparei com o valor medido pelo digital e pelo analógico. Primeira conclusão, o digital e o teórico são praticamente iguais. Então, eu vou achar que o digital é o meu instrumento confiável. O analógico não deu muito bem, né? Ele é confiável para valores, enquanto você mede coisas, ou resistores R2, da ordem de 50, 70 ohms. A partir daí, ele começa a te dar valores errados. Então, tem um problema. E olha que legal, já descobrimos que esse problema aumenta quanto maior for a resistência que eu estou medindo. Então já começa a ter uma caracterização interessante, uma informação legal. Pô, não é que ele é ruim em todos os momentos. Não é uma coisa sistemática. Tá? É uma coisa que afeta pouco quando o R2 é pequeno e muito quando o R2 é grande. Então, olha que informação importante essa. Tá? Aí que eu fiz, bom, deve existir um número mágico que, multiplicado pelo valor medido pelo analógico, me deu o valor correto. Que número mágico é esse? É o valor correto dividido pelo analógico. Então, repara que eu tentei, de maneira numérica, prever qual que era o resultado de uma função de correção, que eu chamei de fator X. Eu não sei qual a origem dele. Eu não sei de onde ele vem. Mas eu sei que se eu tivesse uma teoria que me chegasse a um resultado que explicasse o fator X, eu falava, opa, meça com voltímetro, multiplique por fator X, e você tem o valor correto. Então, eu cheguei numa solução empírica, uma solução, vamos dizer assim, baseada nos dados. Mas eu não entendi o problema. Eu até sei resolvê-lo, mas eu não sei por que eu sei resolvê-lo. Então, passamos para um outro nível. Vamos agora buscar uma informação. O que pode estar acontecendo nesse problema? Poxa, depende da resistência R2. Ah, tá. E o que no voltímetro poderia explicar isso? Ah, porque o voltímetro tem uma resistência interna. Ah, e como é que ela é? Muito maior? Não, nesse caso não é muito maior. Eu aqui dei para vocês o valor, mas a gente poderia medir no laboratório. Então, quanto que é? Você vai no laboratório e mede. Nossa, esse cara aqui tem 625 ohms. E eu estou medindo um negócio aí de 800, 1000 ohms. Ah, então, peraí, tem alguma coisa a ver. Vamos montar um modelo teórico que explica isso? Vamos. E começa a fazer a continha. Fala, nossa, olha só, o meu fator X pode ser explicado, pode ser dado por essa expressão. Será que eu acertei? Faz o teste, bota valor, brinca, não sei o que, e fala, pô, e compara o teu fator X com o teu fator de correção. E vê, nossa, Entendi. Bateu, pum, fechou, validei. Então agora acabou, estou satisfeito. Eu vi o problema, desconfiei o que estava acontecendo, achei uma solução sem entender o problema, fui buscar uma explicação no voltímetro, no fenômeno, fiz um modelo teórico, achei uma solução, verifiquei e validei. Falei, nossa, tá tudo certo. Pronto, expliquei tudo. Perfeito. Que coisa mais gostosa. Mas esse V2 não é o V2 digital, né? É um V2 que ele já me dá. É o V2 que já tá lá, né? Eu tenho o chamado V2, o V2A e o V2D. O V2 é o teórico, é o lei de Ohm, continha, é o que Hardy, tudo perfeito.
voltímetro perfeito, amperímetro perfeito, fonte perfeito, tudo perfeito. Esse é o V2. É a minha referência top, meu padrão ouro. V2D é o que eu medi com o digital e V2A com o analógico. Então, eu gosto de comparar com o V2 porque é a minha referência teórica, que é o que eu, por confiar na lei de Ohm, é o que eu gostaria de ter observado experimentalmente. Mas no nosso caso, a gente só vai ter que usar o V2 e o V2A, né? Porque o V2 dele tá certo. Tipo, não certo, mas, por exemplo, não se percebeu que ocorreu nada errado com o aparelho digital, né? Eu diria o seguinte, você percebeu que ele deu certo, que ele é igual ao teórico. Certo, Tá? justo. Eu inverto a situação, não é que você não percebeu o problema, não, você percebeu que ele é bom. Vamos ser otimista. Justo, justo. Tá? É igual tá bom, mas eu acho que é uma questão de, olha, que esse cara é bom, eu validei, porque ele me dá exatamente a teoria. Pô, que bom, aprendeu alguma coisa, guarda essa informação. Tá? Então, pode ser trocar 6 por meia dúzia, mas eu acho legal valorizar aquilo que você percebeu. Tá? Só uma questão de... o 6 por meia dúzia, mas eu acho que faz diferença, assim. Tá bom? Então, repara que nós seguimos toda uma lógica para resolver um probleminha bem bobinho, bem simplesinho, sim. Mas que legal ter um raciocínio, ter uma maneira de atacar o problema. Tá? E aqui nessa aula, não sei se vocês perceberam, lá no comecinho eu falo, olha, os resultados preliminares indicam isso. Vamos fazer bem feito agora? Ou enquanto vocês estudam, eu vou pegar os dados bem feitos. É muito comum, vamos fazer um ensaio piloto, vamos fazer um teste rápido, mede assim algumas coisinhas, para ter uma noção do que vai acontecer. Aí depois, então, entendi, então agora vamos fazer bem feito. Nem sempre isso é possível, tá? Se o experimento é muito caro, se é uma coisa muito perigosa, você não consegue fazer isso. Mas nesse experimento, então, faz assim rapidinho. Nossa, tem problema com... Alguma coisa depende do R2. Então vamos medir agora com mais calma, de tantos em tantos ohms, um valor maior, não sei o quê. Então, primeiro ensaio piloto, para você ter uma noção, e depois um ensaio mais forte. Isso é muito comum. Mas aí desse que é para eu ter uma noção, eu não posso afirmar a origem, né? Eu só posso falar que a gente analisou que tem algo errado. Em qual, desculpe, o começo da frase? No ensaio básico, né, que é esse primeiro, eu não posso afirmar, tipo, a origem, nem nada, porque eu não tenho fundamento, eu só posso falar, tem alguma coisa errada. Sim, e a ideia não é nem explicar. É só falar, nossa, tem alguma coisa errada, ela tem essa cara. Vamos fazer bem feito? Vamos preparar um experimento bom para medir essa hipótese ou esses dados? O primeiro, você não tem esse compromisso de explicar. É mais assim uma coisa, nossa, tem a ver com R2, viu? Não afeta o digital, só afeta o analógico. Tá. Tem a ver, então, com a resistência interna. E talvez a relação resistência interna com R2. Então, vamos fazer bem feito agora? Pronto. Ou seja, repara que, apesar de eu não ter explicado... Opa! Mexi aqui no... Peraí que eu mexi um negócio aqui. Eu não expliquei com os dados, o ensaio piloto. Mas ele me deu umas dicas para fazer bem feito o ensaio principal. É aquele rascunho, vamos fazer um rascunho aqui rapidinho? Legal. Agora eu vou fazer bem feito. A ideia é essa. Mas muita ideia de como atacar o problema já veio do piloto. Eu coloquei lá no comecinho da aula, olha, nós medimos uma coisa assim, deu isso. Pô, lá no escritório eu falava isso, não era? Deixa eu achar aqui, ó. Até já coloquei uma proposta de ação. Então, eu fiz uma pesquisa rápida. O mercado é assim, o sistema é assim. Vamos agora fazer bem feito? Então, é uma maneira de atacar o problema. Então, eu acho legal aqui isso. Não fugir do problema. Já que tem que encara, mede, busca, faz, programa, investe no que você precisa, no instrumento adequado.
Tá? Vai que o experimento fala, não, isso acontece, mas eu preciso, são variações muito pequenas. Poxa, então eu preciso de um voltímetro melhor para medir isso aí. Ou vai que o fenômeno tem um pico, de repente. Nossa, temos que varrer nesse pico aqui, ó, essa regiãozinha do pico, temos que varrer não de 50 ohms, 25, mas de 1 em 1 ohm, porque essa é uma região crítica. Então aqui você vai fazer bem devagar. Então você consegue ver um monte de coisas, refazer o experimento bem melhor. Esse é o legal do ensaio piloto, do rascunho, que todo mundo faz, tá? Sempre que possível, o experimental vai lá, faz uma medição rápida. Ah, isso tá bom. Agora eu vou fazer bem feito. Aí ele vai pegar regiões que ele quer, detalhes que ele quer e começa a ver. E às vezes disso saem novas dúvidas e vai indo. Bem-vindo ao mundo real. Tá bom? Esse fator de correção não é tão artificial, né? Ah, para o voltímetro foi uma boba. Mas você poderia ter, desde uma coisa simples, de você passar de graus Fahrenheit nos Estados Unidos para graus Celsius aqui no Brasil. Tem uma função de correção. Se você tem um instrumento que te dá em grau Fahrenheit, ou te dá em milha, e você quer passar para Celsius ou quilômetros por hora, você tem que fazer uma conversão, tem uma função para isso. É o que nós encontramos aqui. Tá? Poderia ser, importamos um equipamento que vem lá do norte da Noruega. Aqui no Brasil é outra temperatura, outra umidade, outra tensão. A frequência às vezes muda, lá é 50 Hz, aqui é 60 Hz. Então você vai botar para funcionar, ele vai te dar um número, um resultado, mas não é o resultado que daria se você estivesse lá, na origem. Então você tem que fazer uma conversão. Pode ser uma mera funçãozinha, pode ser. Às vezes você precisa mexer no hardware, você botar um componente, fazer uma coisa assim mais física. É lá qual é o problema. Tá, mas veja que a ideia de um fator de correção é interessante. É prática. O Hubble, quando foi lançado há 30 anos, quase, sei lá, faz tempo que foi lançado já, chegou no espaço míope. Tiveram que fazer uma correção do cálculo para poder enxergar direitinho. Ah, trouxeram ele de volta? Não, claro que não. Ele continuou medindo o que ele media, porém a decodificação dos dados considerou um certo efeito. Pronto, resolvido. E funciona, até hoje funciona, imagens lindas. Funciona ainda. Não é o melhor, mas ele é muito bom. Tá, então, é um experimento simples, mas eu acho que ele é bastante versátil. Nesse caso, felizmente, nós conseguimos entender a teoria, montar a equação, validar, fechar o problema. Bom se tudo fosse assim, né? Não, não é assim, não. Tá, então, pandemia. No comecinho da pandemia, você deve lembrar que testaram-se inúmeros medicamentos clássicos que já existiam contra o Covid. Como é que chamava isso? Não lembro o nome, não. Não é reengenharia, você testa uma coisa que você conhece para outras pessoas para ver se ataca. Por quê? Porque se achasse a resposta, pronto, já teríamos um medicamento para colocar. Não achamos. Tivemos, então, que desenvolver uma vacina que demorava muito mais. Mas vai que naquele ensaio o piloto falou, opa, essa droga aqui, esse medicamento dá resultado. Vamos fazer então bem feito com ele agora, vamos focar nosso esforço nele. Ah, não, concluímos que ele é ineficaz, então esquece e faz uma coisa que presta. E continuar batendo num negócio que não tem eficácia, lamento, é besteira, sabe isso. Então a ciência tentou fazer esse ensaio, que eu não me lembro como é que chama ele. E
É difícil combater vírus, mas lembra no comecinho, todo mundo tentou todos os medicamentos contra o vírus. Por quê? Porque se desse certo, já estava pronta a solução. Infelizmente, não achamos. Temos que esperar um pouco mais para vir a vacina, que naturalmente é um processo que demora. E ainda tentamos, como perguntar aí, foram várias soluções para tentar resolver. E chegamos em várias soluções validadas. Olha, mais legal do que o nosso voltímetro ainda. Quem perguntou no comecinho? Pedro, que... Ah, quem pergunta aqui? Vinícius. Podemos ter mais que uma teoria? Sim. Podemos ter mais que uma vacina? Sim, ainda bem. Tá? São várias soluções para um problema. Ah, mas uma é melhor que a outra. Talvez seja, mas todas estão dando resultado. Todas, as principais, pelo menos. Então, olha que legal essa estratégia de ataque. E no caso da pandemia, mundial, mais bonito ainda. Uma coisa coletiva. Por isso que saiu tão rápido. Baseado em muitas técnicas já conhecidas. Então, foi um show aí da ciência que nós pudemos assistir, viver esse momento. Muito legal. Mas vamos lá, só eu falei por enquanto. Não, vocês falaram um pouquinho, velho. Então, alguma dúvida mais em relação a esse experimento? Creio que eu não tenho mais dúvidas, porque todas você já acabou de sanar, né? Então tá jóia, então deu certo. Tem uma no finalzinho aqui, ó lá. O que fazer com os instrumentos que não... os analógicos? Bom, primeiro, puxa, que estou devendo uma imagem. O fato de ser analógico não é defeito. Tá? Tem instrumentos analógicos tão bons ou até melhores que os digitais. Os digitais também são limitados. Tá? De acordo com o número de dígitos que você tem, ele enxerga até um certo ponto, ele não enxerga mais. Então, há limitação. O próprio hardware do digital é limitado. Então, limitação todos têm. O fato de ser analógico não é defeito. Nesse experimento, eu usei um voltímetro analógico que nós chamamos educadamente de voltímetro didático. Por quê? Porque ele é uma porcaria. Ele tem uma resistência interna muito baixa. Ele serve para medir coisas de 5, 10, 15 ohms, 20, vai. A partir daí não serve mais. Então ele é muito ruim, muito limitado. Mas eu explorei essa falha dele para gerar o experimento. Então eu tentei, vamos ver, fazer a minha limonada aí. Tá? Mas ele não é ruim por ser analógico. Ele é ruim por ter uma resistência interna muito baixa. Tudo bem? Isso é importante. Depois, eu já estou devendo para um aluno que me pediu aí. Eu tenho a foto de um outro voltímetro analógico que eu acho que é mais velho do que eu. Se bobear, ele deve ter visto a Segunda Guerra Mundial, ou logo depois ele foi fabricado, nessa época, que até hoje funciona. É um instrumento grandão, robusto, que se funciona já há 60 e poucos anos, então ele é melhor que os nossos digitais que funcionam em 5 anos. Eu vou depois, tem que lembrar, eu até anotei e esqueci, de botar a foto no grupo, dizer, ó, esse aqui é um analógico que tem também 20 kilo-ohms por volt, tanto quanto o voltímetro digital. Então, é tão bom quanto. Eu que esqueço de colocar. Poxa, estou devendo para um grupo aí, vou lembrar. Deixa eu anotar de novo aqui, vai. Ah, tá até aqui, ó. A anotação está aqui, ó. Anotei num livro. Eu estou devendo a imagem dele e quanto ele custa. Vou descobrir. Se eu consigo fazer isso amanhã. Tá? Então, primeira coisa por aí. O analógico não é defeito. Segunda questão. Vamos voltar agora para o nosso problema. O que fazer com esse analógico
ou com esse instrumento que não é bom. Ah, eu tenho fator de correção. Boa, muito bem. Vale a pena usar o fator de correção? Ou vamos jogar Depende. Depende. Essa é a questão, depende. Então, vamos lá, discute essa questão comigo. Vamos lá, depende do quê? O que você acha? É que assim, vocês compraram de algum distribuidor de voltímetro, certo? Uhum. Se isso for um erro de fábrica, vocês vão conseguir devolver, porque se não me engano, tá no prazo ainda para devolver e conseguir ganhar o dinheiro de volta. Certo. Então essa seria a melhor opção. Sim. Só que se não for um erro de fábrica e vocês não se atentaram a comprar um voltímetro analógico com fundo de escala de 625 ohms, aí o problema é mais de vocês do que do distribuidor. Aí vocês teriam que se virar nos 30 com o fator de correção para conseguir resolver o problema que agora vocês têm, né? Tá. Troca só uma palavra. Sensibilidade, não fator, não fundo de escala. Sensibilidade de 250 ohms por volt. Essa é uma especificação fundamental no voltímetro. Se você pedir, eu quero um voltímetro que mede 5 volts. Tá bom. Eu te vendo baratinho. Mas ele é uma porcaria. Não, eu quero um voltímetro que mede 5 volts, mas tem tal sensibilidade ou tal resistência interna, que tem tantos algarismos significativos. Peraí, esse custa mais caro. Mas tudo bem. Você está fazendo o edital de compra, melhor. Então, nesse caso aqui, supostamente, quem comprou não entendia nada de voltímetro. Comprou uma porcaria e o fabricante entregou a especificação. Você quer tantos volts? Fundo de escala está aqui, eu tenho. Custa baratinho. Nossa, que bom, fiz um bom negócio. Nem tanto assim, né? Então, tá. Isso é um aspecto importante. Vamos supor que a compra foi errada. Que burro que eu fiz. Eu esqueci de colocar uma especificação importante. O que eu faço com esses voltímetros limitados? Você pode revender para alguém que quer usar eles no fundo, na sensibilidade que eles têm, ou você pode usar com o fator de correção que você descobriu, né? Tá. Bom, vender para outro, espero que encontre alguém tão ignorante que não saiba quanto eu fui para poder fazer essa compra. Porque qualquer pessoa que saiba comprar não vai querer comprar. Mas vamos lá, vamos utilizá-lo. Olha que coisa interessante. De acordo com o R2, o fator de correção muda. A equação é a mesma, o fator de correção muda. Então, o que eu tenho que medir, saber calcular o fator de correção e chegar no valor correto. Mas o fator de correção depende do R2, do RV, e tem um outro termo que dependia da resistência equivalente com o voltímetro e da resistência equivalente sem o voltímetro. Então, quer dizer que para cada circuito, o fator muda. Nós usamos um circuito com 2 resistores, R1 e R2. Agora, imagina um circuito complexo. Agora, imagina vários circuitos diferentes. Para cada circuito vai ter uma função diferente. Ou seja, vai dar tanto trabalho usar esse fator de correção que compensa comprar outro, né? Não, eu tenho tempo de... Tá bom, você tem tempo, vai lá. Mas imagina uma linha de produção. O tempo que você perde para medir, corrigir, refazer, não sei o quê, não é prático, é mais fácil. Olha, eu vou assumir o meu erro, o prejuízo, e vou jogar, não vou usar, vou comprar um novo. Então, pode ser uma solução, pode ser que não seja prático aplicar esse fator de correção. A não ser que a linha de produção, não, eu só mexo com um tipo de circuito. Então tá bom, então você corrige para aquele e acabou. Porque se a tua linha você tem que usar em vários lugares da tua linha diferentes, cada um tem uma correção diferente. Vai complicar, alguém vai fazer confusão. Então pode não ser prático. Então vou doar para alguém.
Você vai doar um negócio que você sabe que não funciona? Oh, que falta de caráter, pô. Você então... Ah, não, eu vou doar para alguém, para uma escola, vou para a Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, porque vai ter um professor lá que vai conseguir usar isso aí para dar aula. Ah, então tá bom. Esse cara vai pegar o limão e fazer a limonada dele. Tá bom, aí funciona. Por quê? Porque o meu ambiente aqui é uma coisa didática. Eu gosto de problemas que eu sei resolver, porque com isso a gente aprende um monte de coisa. Mas não é o caso de uma empresa. Não é o caso de um laboratório de pesquisa. Eles têm que produzir dados perfeitos, produtos perfeitos. A coisa é a área de ensino, que você pode pegar o problema e falar, olha que problema legal. Vamos trabalhar, não sei o que. Puxa, aprendi. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pesquisa de ponta. Uma medição errada, pô, que coisa horrível. Ou uma linha de produção, não pode. Então, até para doar, você tem que doar falando o defeito. Ah, vou jogar fora essa porcaria, não serve para nada. Em termos de sustentabilidade, que hoje em dia é super importante, não é uma boa decisão jogar fora. Tá? Então, repara que até para o descarte é importante. Por isso eu coloco também aí a questão dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Ah, isso é bobeira, frescura. É frescura. Tanto que a FAPESP, o CNPq, a Unesp e qualquer agência de pesquisa, ou se quiser também, qualquer empresa, qualquer mercado, exige que você trabalhe com ODS. Então, o pessoal da física fala, ODS é para engenheiro. Manda para a FAPESP um projetinho hoje e não fala do ODS. Tá? Eles vão falar, poxa, mas em que contexto você vai usar? Me fala para que serve, você vai trabalhar com que aspecto? Hoje, a FAPESP, o CNPq, a Unesp e qualquer outra agência está pedindo que você especifique no seu projeto qual ODS você vai atender. Tá? Isso é importante. Tá? Nas empresas nem se fala. Você quer vender? Pô, peraí, o mercado hoje em dia está bem mais esperto do que um tempo atrás. Então, é um tema super relevante, super importante e cada vez mais. Então, é bom vocês ficarem alerta a essas coisas, tá? Porque isso aí não é só uma diversão de um professor que não tem o que fazer. Não, eu digo que é uma coisa que é cada vez mais levada a sério. Tá? Então, a Agenda 2030, que é o nosso ODS aqui, já estamos super atrasados, a pandemia atrasou um monte ainda, mas são metas internacionais. Se você quer um dia trabalhar no mundo internacional, lamento, tem que saber essas coisas também, não só isso. Então, eu coloquei essa questão também no final. Como você vai descartar, como você vai resolver, vale a pena você manter aquilo, vale a pena você jogar fora, vale a pena você doar, vale a pena consertar. Tá? Então, é outra, vamos dizer, preocupação que eu queria que você tivesse aqui nesse problema. O que fazer? Como descartar? Tá? Será que a sua solução foi tão boa assim, ou é boa naquele circuito que tem R1 e R2? Que se eu colocar um R3 e você fizer todas aquelas contas de novo, você precisa redefinir a função de correção. Vai surgir um termo a mais ali. Então, é prático isso? Na universidade pode ser, porque nós estamos nos divertindo com esses problemas, com esse aprendizado, isso é legal. Mas numa linha de produção, não dá para perder tempo nisso. Tá? Vou trabalhar só com resistência até 50 ohms. É bem limitado isso, hein? Pô, que mundinho pequeno você tem. Não poder usar nada mais do que isso. Então, não é prático. Você vê quantas questões legais a gente consegue extrair desses dados. O que mais, pessoal? Já falei muito. É isso aí. Algo mais? Podemos, então, encerrar aqui a nossa live.
Vinícius, pode perguntar. O que seria um circuito com muitos resistores? Você pode colocar um R1 em paralelo com R2, com R3 em série, e mais alguns aqui, 3, 4, 5, e assim vai. Aí, quando você coloca o teu voltímetro no R2, esse paralelo reduz a resistência. E a corrente em todo o circuito pode mudar. Então, as contas ficariam mais chatas, ou mais interessantes, ou mais complicadas, só isso. Tá? Então, é botar mais conta, só isso. A lógica é a mesma. Eu fiz para 2 porque é facinho, tá? Se você bota só... Se eu colocasse fonte e só um resistor, o voltímetro seria perfeito. Não dá problema nenhum. Só tem um. E o que queria medir? A fonte. Pronto. Fator de correção. Eu tive que colocar um segundo resistor para poder ver o problema. E tem uma questão aqui que nós pulamos, que eu acho interessantíssima. Pô, repara, esse experimento nós fizemos o seguinte. Variamos a década de 25 em 25 ohms e medindo tudo com o voltímetro analógico. Aí fizemos tudo de novo com o voltímetro digital. Pô, para que perder tempo? Para que esse retrabalho? Por que a gente não pegou o digital e analógico, mediu simultaneamente? Varia o R, leu o analógico, leu o digital. Varia o R, leu o analógico, leu o digital. Por que não fez uma vez só e teve que fazer duas? Que desperdício de tempo, não é? Chegaram a ver essa questão ou não? Qual a questão? A de medir simultaneamente? Isso. Então, eu acho que já era previsto, podia ser previsível que iria dar errado, uma vez que ia ficar em paralelo, né? Porque seriam como se fossem 3 resistores em paralelo. Sim. Então, só aí já poderia dar errado. Então, era melhor você medir com um voltímetro e depois com outro. Se você tivesse colocado os dois e tivesse feito a medição, o analógico ia dar o valor errado próprio do analógico. O digital iria dar o valor do analógico também. Por quê? O que o digital enxerga? Ele é muito bom. Ele não afeta o circuito. O que ele ia enxergar? R2 mais o R analógico. Ia medir isso aí. O voltímetro digital não enxergaria só o R2, ele enxergaria o R2 em paralelo com o analógico. Ia dar o valor correto desse paralelo. Então, o que ia acontecer? Os dois voltímetros iam dar o mesmo resultado, ambos errados agora. Errados não, ambos próprios de um circuito R2 mais analógico. Então, você ia, nessa sua esperteza de fazer uma conta uma vez só, você ia ter um monte de dados errados. Tá? Porque o digital não atrapalha, agora o analógico atrapalha. E o que o digital ia ver? Um circuito atrapalhado, um circuito afetado, um circuito com interferência. Então, o digital ia ler porcaria também. Você ia matar o problema. Então, literalmente, né? Sim, ou seja, você tem uma variável por vez, é uma metodologia. Usa só o analógico, usa só o digital. Não é perder tempo, eu estou vendo o que cada um afeta. Um não afeta, o outro afeta muito. Tá? Então, se você fosse esperto e fizesse de maneira rápida, ia dar um desastre. Professor, e no caso da incerteza instrumental? A gente sabe que ela existe nesse caso, só que ela acaba quase não entrando na nossa análise, né? Sim, aqui eu não me preocupei com isso, não. Mas se você reparar,
Ela existe. Existe, Mas... claro. Se você fizer um gráfico de, por exemplo, deixa eu ver o que é isso aqui. O próprio, faz um gráfico V digital em função de R2. Seria o V digital? Não, ele é favor relativo, desculpe. Teoricamente, o V digital dividido pelo V teórico tem que dar 1. Certo. Certo? Então você vai pegar, já que você tem, sei lá, sei lá quantos pontos tem aqui, um monte de ponto, um monte de R, para cada R, você pega o digital, divide pelo teórico e põe num gráfico. Esse gráfico vai dar em torno de 1. Por que em torno de 1? O digital é ruim? Não é que é ruim. A limitação do último algarismo vai ficar visível. Está aqui, ó. Estou vendo isso, eu estou vendo aqui, estou olhando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Olha que gráfico bonitinho. Essa curva azul aqui, sabe o que é? É V2 digital dividido pelo V2 teórico. A curva é em torno de 1, tá vendo? Como é que ela flutua em torno de 1? Porque o digital não te deu o valor perfeito. O teórico, vamos dizer que sim. O digital não, ele tem limitações. Ora eu medi com um algarismo a mais, ora com um algarismo a menos, ora... Por quê? Porque tem incerteza. Então, olha só, não deu exatamente 1. Tá? Então, o que significa isso? Mesmo o digital tem limitações. Isso é mais uma informação boa desse experimento. Coisa rica, hein? Muito bom esse experimento, gostei dele. Simples, dá sentido para o nosso voltímetro didático, que ninguém gosta dele, olha, e funcionou. Professor, todos esses gráficos eu consigo fazer no Excel, né? Claro, se eu fiz, você também faz. Justo. Se eu fiz no Calc, que ninguém gosta, que é o LibreOffice, que é mais simplão, no Excel você faz muito melhor que eu. Então, não tenha dúvida. A diferença pode ser a malandragem. Você pode conhecer muito bem o Excel, e deve conhecer bem mais do que eu. Mas eu, por questão de experiência, tá? Não é por capacidade, mas é experiência de anos de fazer continha, consigo propor gráficos talvez diferentes. Olha só essa coisa óbvia que não é óbvia. Nunca pensei nisso. Porque você está começando, eu estou acabando já, então é diferente. Daqui a pouco você vai estar fazendo coisa mais que eu. Então, talvez a nossa diferença é que eu tenho um pouco mais de malandragem que você. Só. Não tenho mais técnica. Técnica não. Tenho malandragem. Que é o que me ajuda hoje. Que você vai adquirir daqui a pouco. Não se preocupa, não. Até o fim da disciplina, vocês vão adquirir muita malandragem já. Tão rápido assim. Tenha certeza que vocês vão acabar a disciplina bem melhores do que começaram. Nós estamos na segunda aula ainda, calma, mexemos só com um pouquinho de incerteza. Você já aprendeu que dentro de um intervalo, mais ou menos no desvio padrão, você não tem todas as medidas, você pode ter coisa mais para cá ou mais para cá, e nunca vai esquecer mais isso. Agora mexemos com gráficos, que repara como você consegue pegar os dados, espremer e sai gráfico, sai gráfico, sai gráfico. A aula que vem vamos mexer com propagação de incertezas. Depois vai ter um outro lote de gráficos. E vai indo, vai indo, vai indo. Ou seja, daqui a pouquinho vocês estão craque em um monte de coisa. Pode ter certeza. Só com experimentos simples ainda, tá? Não estou mexendo nada complicado, é bem simples. Simples e divertido. Divertido eu até concordo. E simples também, por que eu faço aqui? Eu faço 4 operações só. Só somo, subtrai, multiplico e divido. Só isso. Não integrei, não derivei. Olha que facinho. Daqui a pouco vai aparecer um LN aqui. Só. Coisa fácil. Então, é só
que eu falo? Experimentar 1 e 2 não é... Um especial não é difícil. É que você tem um monte de coisas fáceis em sequência. Então, o problema não é cada parte, é juntar tudo. Você sabe fazer gráfico, mas tem que fazer um gráfico que tenha algum sentido, que tenha alguma informação. Vamos dizer, tecnicamente, você tem tudo para fazer disciplina. Falta agora essa experiência, esse jogo, essa habilidade, que é o que a disciplina tem que fazer você desenvolver. Essa é a ideia. Não é um curso de Excel aqui, você sabe isso aí melhor que eu já. Tá? Mas agora é um curso de como usá-lo para tirar informações. Como levar um raciocínio. Esse que é o legal da disciplina. Ela é simples o suficiente para apresentar situações relevantes. Tanto para a engenharia quanto para a física. Eu usei um fator de correção na minha tese de mestrado. Eu tinha uma amostra, eu jogava raio-x e queria ver o espectro de difração. O que... Difração vocês não viram ainda, né? Tá, jogava raio-x e queria ver como o raio-x era misturado, era afetado pela amostra. O modelo que eu tinha era um modelo... Não, o modelo teórico, ele supõe que o teu substrato, onde você põe a amostra, é plano. O meu substrato era curvo. Então, a minha amostra era curva. E quando o raio-x batia, o resultado que eu via era afetado pela curvatura. Então, eu tive que fazer um fator de correção para ajustar a curvatura. Então, mesmo tendo um substrato curvo, era como se eu tivesse ele plano. Tudo se explicou, funcionou. Então, isso foi uma tese de mestrado, por exemplo. Então, um detalhe da tese. Então, repara que são situações super comuns na ciência, na engenharia, em qualquer lugar, eu acho. Muitas gambiarras são correções que você faz. Você põe um pezinho aqui, um parafusinho ali, põe um super bonder não sei o quê, para corrigir. Bom, são fatores de correção. A gente chama de gambiarra. Tá bom? Mas resolve. Então, essa ideia é bem ampla. Tudo bem, pessoal? Fechamos por aqui. Nossa, falei muito já hoje. Tá bom? Obrigado, então, pela aula, pelas dúvidas tiradas e até a próxima. Obrigado. Então, deixa eu finalizar aqui a nossa gravação. Estou aqui, obrigado, e já estou fechando aqui, ó.